Boa noite, queridos. Nós estamos aqui mais uma vez estudando a palavra do Senhor e convidando você para estudar conosco nesta noite, cujo tema é Vencendo os Desafios da Vida. Nós estamos vivendo um grande desafio. Quando nós olhamos no passado, no Primeiro Testamento, no Novo Testamento, nós vemos que cada servo de Deus teve que vencer as dificuldades, os problemas, com um ingrediente certeiro: a força do poder do Senhor. Aqueles servos, inclusive servos do Senhor, que quiseram vencer na sua própria força, fracassaram. Vencendo os desafios da vida traz a oportunidade de nós aprendermos, de nós vermos o que aconteceu no passado e aprendermos com o próprio Senhor Jesus Cristo como vencer os desafios da vida. Querido irmão, abra sua Bíblia aí em Josué capítulo 1, do 1 ao 9. Josué capítulo 1, do 1 ao 9. A Bíblia diz: E sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo o povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado. Como eu disse a Moisés, desde o deserto e do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir. Todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhes daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Oremos. Pai, nós queremos louvar o teu nome, bendizer o teu nome, glorificar o teu nome. Não cansamos de fazê-lo porque nós dependemos de ti, Senhor. Sem o Senhor nada nós podemos fazer. E nesses dias de aflição, de angústia, nesses dias de tão grande expectação, nós queremos, Senhor, vencer os desafios da vida na força do teu poder. Nos ajude a aprender como foi o teu poder com os servos do passado, como o Senhor os ajudou e como o Senhor tem prometido nos ajudar também. O Senhor prometeu que estaria conosco até o fim dos séculos. Nos ajude a aprender com os servos do passado e aprender com o Senhor Jesus Cristo, a ser obediente, a sermos realmente vasos de bênçãos, a sermos servos do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, esse cenário aqui é um cenário de grande desafio. Tem sido até redundante nós falarmos desafios, mas vamos lembrar que Moisés, o maior líder do povo de Israel, havia morrido. E nós vemos também que Deus havia dado uma palavra muito dura para o povo de Israel, que aquela geração que murmurou no deserto não entraria na terra prometida. E eles tiveram que ficar dando voltas ali por 40 anos, até que toda aquela geração passasse, né? E só a nova geração e Josué e Caleb, então, adentrariam a terra prometida.
E nós vemos que Deus chamou a Josué e deixou as coordenadas. Olha, Josué já assistia diante de Moisés e agora Josué assume então a liderança do povo de Israel. E já era um desafio descomunal, mas ele tinha ainda um desafio maior. Em toda aquela situação, liderar o povo a entrar naquela terra. E Deus dá algumas coordenadas logo de cara, e Josué registra aqui no seu livro, logo no primeiro capítulo, desafios, e desafios muito grandes, desafios que eram realmente alguma coisa que, sem a presença de Deus, jamais Josué poderia ter êxito. Assim como nós vivemos hoje também desafios, embora sejamos aliança, o tempo da graça, mas nós vemos que Deus tem dado para nós, nessa dispensação da graça, a oportunidade também de depender dele. Mas nós podemos aprender dos servos do passado como foi importante o item submissão ao Senhor e aquilo que o Senhor determinava nas suas orientações para que o povo progredisse. Nós vemos aqui, e já falamos, então Moisés passou, Moisés foi recolhido e agora Deus estava trabalhando com Josué. E Josué tinha uma árdua tarefa, Ele tinha que entrar na terra prometida e Deus tinha realmente chamado, orientado, e agora era a hora de ação. E Deus ainda fala duas coisas para Josué, Não temas nem te espantes. Olha, diante de um desafio desse, como a gente não vai temer nem se espantar? Ele tinha ali uma atribuição muito grande, mas Josué, ele enfrenta os obstáculos, as oposições e tudo aquilo que chega diante dele na força do poder do Senhor. E isso está nos dando uma grande lição para nós. Qual foi o primeiro obstáculo que Josué enfrenta ali? Quando nós vemos a geografia do lugar e tudo aquilo que contemplava o cenário que Josué havia de caminhar com o povo de Deus, nós vemos que o primeiro obstáculo era o quê? Já entrando na terra prometida, o primeiro obstáculo era a cheia do Jordão. Como é que eles iam passar ali na cheia do Jordão? Naqueles dias, Jordão cheio, um povo numeroso, e ele precisava vencer aquela barreira. Então, quando nós chegamos no capítulo 3, nós vemos que Josué, ele pede orientação para o Senhor. Versículo 5 diz assim: Disse Josué também ao povo: Santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. E falou Josué aos sacerdotes, dizendo: Levantai a arca da aliança e passai adiante deste povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando diante do povo. E o Senhor disse a Josué: Hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que, assim como fui com Moisés, serei contigo. Josué é um líder que estava ali começando o seu ministério e ele precisava realmente da autenticação do Senhor. E Deus fala: eu vou começar a mostrar para o povo que eu sou contigo. E o primeiro desafio era aquele Jordão ali. E Josué, então, de uma maneira muito especial, ele vê como é que Deus iria trabalhar com ele ali, como é que Deus iria fazer para que todo aquele povo atravessasse o Jordão. E Deus, de uma maneira maravilhosa, ajuda Josué e dá a ele todas as coordenadas para que o povo pudesse passar, e não de qualquer maneira, a pé enxuto. Então, aquele primeiro problema, aquela primeira dificuldade, aquele primeiro obstáculo, eles teriam que vencer, mas a orientação de Deus é: consagrai-vos. Versículo 5 diz assim: Disse Josué ao povo: Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Santificai-vos, Tirar tudo aquilo que macula o ser humano, tudo aquilo que a gente sabe que vai fazer mal, aquilo que vai contribuir para a carne, aquilo que não vai dar glória ao Senhor. E Josué falou para o povo: tira fora isso aí. Se separe de tudo aquilo que não vai
trazer glórias para o Senhor. Então nós vemos que Josué, ele realmente tem a oportunidade de levar o povo o quê? A passar naquele primeiro desafio. Versículo 15 do capítulo 3 diz assim: E quando os que levavam a arca chegaram ao Jordão, e os seus pés se molharam na beira das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras todos os dias da ceifa, pararam-se as águas que vinham de cima e levantaram-se um montão, muito longe da cidade de Adão, que está ao lado de Zaretã. E as que desciam ao mar das campinas, que é o mar salgado, foram todas separadas. Então passou o povo em frente de Jericó. Porém os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes em seco no meio do Jordão, e todo Israel passou a seco até que todo o povo acabou de passar o Jordão. Queridos irmãos, nós vemos que Josué, ele fez realmente todo aquele trabalho, aquela travessia do Jordão, não foi na força do poder dele, foi na força do poder do Senhor. E o Senhor deu as coordenadas para ele. E a primeira coisa foi o quê? O povo precisa se santificar. Né? Deus falou, olha, eu vou fazer maravilhas, eu vou começar a mostrar para o povo que você realmente é o líder que eu levantei, mas o povo tem que se santificar. As vitórias estavam ali, mas o povo tinha que se separar de tudo aquilo que era considerado pecado, que eles sabiam que realmente ia trazer alguma mácula e que poderia ser um obstáculo na ação do Senhor. Então o povo se santificou e Deus falou, olha, Josué, eu vou começar a trabalhar com você na sua liderança, eu vou tratar realmente de mostrar que você é aquele que eu escolhi para substituir a Moisés e para levar o povo em frente. E o primeiro desafio então é vencido na força de Josué? Não, na força do poder do Senhor. Deus deu todas as orientações para Josué e ele cumpriu à risca. E nós vimos então as águas dos dois lados parando, os sacerdotes ali no meio, a arca também, e nós vemos o que? O povo passando a pé enxuto. Aquilo que parecia um obstáculo intransponível, de repente se torna o quê? Coisa mais fácil, é só andar, passa e depois o curso da natureza se torna normal. Então Deus falou, olha Josué, é assim que eu vou trabalhar com você. Você vai vencer os desafios da vida dessa maneira, confiando em mim e deixando que eu realmente faça as coisas e o seu trabalho é obedecer. E assim, queridos, também nos dias de hoje. Vencendo os desafios da vida, nós temos que obedecer à palavra do Senhor. Vencer sob as orientações do Senhor. E é isso o principal ingrediente. Se nós queremos ser vitoriosos, vencer os desafios da vida, a primeira coisa é seguir a orientação do Senhor. Segundo aspecto, um aspecto tão importante quanto o primeiro, né? Nós vemos aí barreiras, né? Barreiras que se tornam um grande problema, né? Barreiras que se tornam um grande problema e que muitas vezes estão na nossa vida e nós não queremos admitir. Versículo 15 agora do capítulo 6, abra sua Bíblia aí no capítulo 6, versículo 15, a Bíblia diz: E sucedeu que ao 7º dia madrugaram ao subir da alva, e da mesma maneira rodearam a cidade 7 vezes. Naquele dia somente rodearam a cidade 7 vezes. E sucedeu que, tocando os sacerdotes pela 7ª vez as buzinas, disse Josué ao povo: Gritai, porque o Senhor vos tem dado a cidade. Porém a cidade será anátema ao Senhor, ela e tudo quanto houver nela. Somente a prostituta Raabe viverá, ela e todos os que com ela estiverem em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos.
Então vamos entender o contexto aqui, queridos irmãos. Um outro desafio era o quê? A conquista de Jericó, aquela cidade que eles precisavam tomar. Agora vamos lembrar que Jericó, né, era uma cidade fortificada, com muros largos, com sentinelas, com tudo aquilo que compreendia uma cidade segura. E Deus falou que o povo de Israel iria tomar aquela cidade. Mas como? Jericó fortificada, tinha soldados, tinha sentinelas, tinha tudo. Mas Deus falou, olha, vocês vão dar 7 voltas, né? E eles então começaram a dar voltas ali, e Deus falou, olha, não vai falar nada, não vai gritar, só vai dar as voltas. E eles deram e tal, obedeceram à risca também o que o Senhor falou. Mas na 7ª volta, o Senhor fala para o povo, tocai a buzina, né, e gritai. E eles gritaram, tocaram buzina, e mais um desafio foi por terra, o quê? As muralhas caíram e o povo pôde tomar a cidade de Jericó. Falando de uma maneira sintética, bem resumidamente, queridos, eles não tiveram que fazer nada a não ser obedecer ao Senhor. Sabe que o maior desafio da humanidade hoje, o maior desafio do momento que nós estamos vivendo hoje é o quê? Obedecer ao Senhor. Fazer a vontade do Senhor, cumprir aquilo que a palavra do Senhor determina, para que nós possamos viver, nós possamos vencer as situações que estão diante de nós. E não adianta vir com fórmulas mirabolantes e tudo mais. Obedecer é o grande tema. Para vencer esse desafio que nós estamos vivendo hoje, é vencer através da obediência. Desafios são feitos para que nós, como povo de Deus, e individualmente como servos de Deus, vençamos na força do poder do Senhor. E queridos, que alegria! Nós podemos ver aqui, Josué é um grande líder, mas com muitos problemas, como ele tratou cada situação que ele viu como uma barreira, começando dali para atravessar o Jordão. Depois nós vemos aqui como que eles iam tomar Jericó, falei de uma maneira bem sintética, né? E nós vimos ali como Deus atuou. Mas agora tem uma outra situação, e dessa vez uma situação muito mais grave, porque compreendia o quê? Compreendia realmente todas as situações que o povo iria tratar. Veja agora em Josué capítulo 10. Josué 10, do 10 ao 15. Em Josué capítulo 10, do 10 ao 15, nós vemos um outro desafio muito importante. O povo de Israel, devido à jornada, às situações que eles enfrentaram, e aquela situação desde a saída do Egito, eles começaram a enfrentar, para chegar na sua terra, diversos inimigos, porque havia fronteiras que eles precisavam transpor. E alguns desses povos foram bem difíceis. Mas vamos aprender mais uma vez com Josué como é que nós devemos proceder em tempos de dificuldade. Amados, quero convidá-los agora que abram suas Bíblias em Josué capítulo 10, do versículo 10 ao versículo 15, e vejam como é que Deus entrou com a sua providência, como Deus realmente tratou com Josué, que apenas teve que obedecer às orientações do Senhor. Josué 10, do 10 ao 15. A Bíblia diz: E o Senhor os conturbou diante de Israel e os feriu com grande matança em Gibeon, e perseguiu-os pelo caminho que sobe de Bet-Horon, e feriu-os até a Zeca e a Maquedá. E sucedeu que, fugindo eles diante de Israel, a descida de Bet-Horon, o Senhor lançou sobre eles do céu grandes pedras até a Zeca. E morreram, e foram muitos mais os que morreram, das pedras da Saraiva, do que o que os filhos de Israel mataram à espada. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor deu os amorreus nas mãos dos filhos de Israel. E disse na presença dos israelitas: Sol, detente em Gibeon, e tu, lua, no vale de Ajalon. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Isto não está escrito no livro de Jasher? O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se
quase um dia inteiro. E não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, ouvindo o Senhor, assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. E voltou Josué e todo Israel com ele ao arraial em Gilgal. Queridos, nós olhamos aqui o poder do Senhor. Josué estava ali em meio a uma batalha. Os amorreus tinham causado muitos problemas, como já falamos, e Deus então, ele entra com a sua providência, porque o dia já estava declinando, a noite chegando, seria muito mais perigoso para o povo de Israel lutar ali em inferioridade numérica, mas o Senhor entra com uma providência maravilhosa, e ele coloca ali no coração de Josué, e Josué então fala para o sol parar, e o sol para, e há todo aquele, vamos dizer assim, aquela coisa climática, né? Parar, e de repente nós vemos o que? Deus parando o tempo para que o povo de Israel pudesse completar aquela vitória, vencendo os amorreus ali de uma maneira sobrenatural. A única coisa que eles tiveram que fazer foi o que? Depender do Senhor. É claro que o povo de Israel tinha lá que também lutar com sua espada. Mas nós vemos que depois Deus entra ali com a saraiva, né? Aquela chuva de grandes pedras que massacra os amorreus. E a Bíblia ainda diz que mais foram aqueles que morreram da saraiva, da chuva de pedras, do que aqueles que foram mortos à espada, porque o Senhor era com Josué, vencendo os desafios, né? Na força do poder do Senhor. Nós temos que aprender, são lições, né? De servos do passado, dispensações passadas. Nós estamos hoje no período da graça, mas a obediência é primordial para que nós sobrevivamos a todas essas dificuldades que nós estamos encontrando. Mas agora vem um outro desafio que Josué enfrentou. E esse desafio talvez seja o pior desafio, porque é um desafio de foro íntimo, é um desafio que todo homem enfrenta, é um desafio que hoje, né, falando de nós como igreja, nós enfrentamos também, mas o efeito é bem similar ao efeito que causou no povo de Israel. E nós olhamos agora Josué falando ao povo de Israel, né, depois da conquista da terra prometida, havia uma situação muito difícil, muito delicada. O povo de Israel, ele sai para uma batalha. A batalha era o quê? Era favas contadas. Era uma batalha que nós sabemos que, olha, nós já vencemos isso aí. Não tem nenhum problema, isso aí é fichinha para nós, né? Já passamos por problemas muito piores, mas o grande problema, voltando um pouquinho aqui, no capítulo 7, foi o problema de um cidadão chamado Acã. Quando o povo de Israel estava ali se preparando, nós vimos alguns passos na frente, mas eu queria voltar para falar que se esse pecado não fosse tratado, aquela vitória jamais poderia ser uma realidade, porque o povo tinha que tratar de um problema muito sério chamado pecado. Veja comigo aqui Josué capítulo 7, nós vemos uma dificuldade muito grande que aconteceu para ser um obstáculo não só a Josué, mas a todo o povo de Israel. Versículo 1 do capítulo 7 diz assim: E transgrediram os filhos de Israel no anátema, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou do anátema, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. E enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto de Bet-Aven, do lado do oriente de Betel, falou-lhes dizendo: Subi e espiai a terra. Subiram aqueles homens e espiaram a Ai, e voltaram a Josué e disseram-lhe: Não suba todo o povo, subam uns 2.000 ou 3.000 homens a ferir a Ai, e não te fatigues ali todo o povo, porque poucos são. Assim subiram lá do povo uns 3.000 homens,
os quais fugiram de diante dos homens de Ai. E os homens de Ai feriram deles uns 36, e os perseguiram desde a porta de Sebarim, e os feriram na descida, e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Queridos, nós olhamos aqui um grande problema, né? Eles já estavam ali instalados em Jericó, havia uma grande alegria, e eles falaram, agora vamos para o próximo obstáculo. Aí, né, uma pequena cidadezinha que eles precisavam tomar posse. E eles mandaram espias ali para ver qual que era o problema, qual logística que seria usada. Olha, uns 2, no máximo 3 mil homens resolvem o problema. José fala, tá bom, então vamos lá, sobe, né? Subam. E subiram, e foi uma vergonha. Eles tiveram que voltar. 36 homens foram à baixa do povo de Israel. Por quê? Porque simplesmente havia um problema que eles não haviam detectado. Josué sempre se santificou em cada situação, cada desafio, e nós vemos que o povo estava ali animado, Deus havia dado muitas vitórias, mas nós vimos que a orientação no tocante à conquista de Jericó é que toda a herança, o despojo de guerra ali seria anátema, seria maldito. Então o povo de Israel não deveria se apossar de nada. E nós vemos que um cidadão chamado Acã, ele pega ali alguns pertences e coloca na sua tenda. E isso traz o quê? Traz derrota para o povo de Israel. Veja o versículo 6 agora do capítulo 7. Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra, sobre o seu rosto perante a arca do Senhor. Até a tarde, ele e os anciãos de Israel e deitaram pó sobre as suas cabeças. E disse Josué, ah, Senhor Deus, por que com efeito fizeste passar a este povo o Jordão, para nos entregares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer, antes nós tivéssemos contentado em ficar além do Jordão? Ah, Senhor, que direi, pois Israel virou as costas de diante do inimigo? Ouvindo isto, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraiarão o nosso nome da terra, e então, que farás do seu grande nome? Então disse o Senhor a Josué, levanta-te, porque estás prostrado, assim sobre o seu rosto. Israel pecou e transgrediu minha aliança que lhes tinha ordenado, e tomou do anátema, e furtaram, e mentiram, debaixo da sua bagagem o puseram. Então Deus mostra para o Josué e para o povo de Israel, havia um problema, um pecado ali. E alguns, ou pelo menos um, que era Acã, ele simplesmente tomou posse do despojo de uma cidade que Deus falou, é anátema. Tudo aqui é anátema. Toma posse da cidade, mas não pega nada dela. E nós vemos então que Josué, ele que tinha vencido aquela batalha em Jericó, tomando posse de Jericó, e de repente vê o quê? Vê uma derrota vergonhosa, porque um cidadão chamado Acã, escondido de todo mundo, ele pega e coloca ali alguns objetos de valor na sua tenda e os esconde. E o pecado veio à tona, porque o povo de Israel foi derrotado fragorosamente naquela batalha de Ai, que era o quê? Favas contadas. Porque pecado. Queridos, onde há pecado não há vitória. A igreja, nós somos já mais que vencedores por Cristo. A Bíblia diz que posicionalmente nós somos mais que vencedores, vencemos a morte, vencemos o pecado, mas nós estamos ainda no ministério terreno e lutando, as batalhas do Senhor, vencendo os desafios, e o desafio não pode ser vencido com o pecado. E é por isso que Deus também pede à igreja que a igreja ande em santidade de vida. E nós olhamos aqui então que Acã bota tudo a perder.
E o povo de Israel sai envergonhado daquela batalha com a baixa de 36 homens. Então, queridos, nós vemos que o pecado é um problema muito sério. Nós podemos ter as maiores vitórias, mas quando entra o pecado, nós vemos que a derrota é certa. Isso aconteceu, aliás, o povo de Israel, acontece também na igreja. E é um desafio para nós andarmos o quê? Em santidade de vida. Por isso que a Bíblia diz, Tiago fala que nós devemos confessar os nossos pecados, nós devemos realmente orar uns pelos outros também, confessando os nossos pecados. Por quê? É um desafio e nós precisamos vencer os desafios na força do poder do Senhor. Então, não há qualquer possibilidade de vitória na igreja, mesmo a igreja local do Senhor, né, nos ministérios que nós estamos fazendo, se há pecado que precisa ser tratado. E nós precisamos, então, queridos irmãos, lembrar que teve que haver ali uma assembleia e houve também as tribos foram inquiridas através de seus cabeças até que chegaram a Acã. E Acã e a sua família então tiveram que ser disciplinados pelo Senhor. Não foi Josué que disciplinou, foi o Senhor que falou, olha, eles têm que ser exterminados. E o foram. E aí sim, Josué conseguiu vencer. Nós vimos já no capítulo 10 como Deus trabalhou com Josué e como Deus continuou trabalhando com Josué. Então nós vemos que vencer os desafios da vida não é fácil. Porque obedecer é alguma coisa muito contrária ao ser humano. Obedecer ao Senhor, por quê? Nós estamos, depois da queda de Adão, nós estamos regidos pelo pecado. E é por isso que Paulo falou à igreja, né? Andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne, né? Falando na área sexual, mas falando que de desejos, de ambição, de ganância, de tantas coisas. E nós vemos que para vencer os desafios da vida, isso inclui também o quê? Submissão ao Senhor. Tem uma outra questão muito importante de um servo de Deus que foi ícone também e venceu os desafios da vida. Por quê? Porque confiou única e exclusivamente no Senhor. Veja comigo aí, primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 17. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 17. Teve um menino que foi um vaso nas mãos do Senhor, porque ele confiou no Senhor. Vou ler aqui rapidamente a 1 Samuel, né, primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 17, versículo 26. A Bíblia diz: Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: Que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Outro servo de Deus que foi muito usado na obra do Senhor, venceu os desafios da vida através da obediência à palavra do Senhor, foi um jovenzinho chamado Davi, que era um pastor de ovelhas, não tinha nem idade para guerrear, seus irmãos estavam na guerra e ele estava pastoreando ovelhas, e seu pai lá faz uns queijinhos e tal, e fala: ó, Davi, leva lá para os seus irmãos e vê lá como é que está a situação. E Davi vai lá e de repente ele vê aquele cenário tétrico, né? Muitas baixas, e ele vê também o que? O gigante Golias desafiando o povo de Israel. Então Davi, ele começa a vencer os desafios da vida, né? E nós vemos que esse livro, primeiro livro do profeta Samuel, mostra para nós, né, que Davi teve que vencer alguns desafios que eram internos. Era da sua própria família, do seu próprio povo, da sua própria casa também. E uma das coisas que nos chamam mais atenção é ver como aquele jovenzinho que aparentava não ter nenhuma força para enfrentar um gigante que desafiava a todos os dias o povo de Israel, ele se torna o quê? Um vaso nas mãos do Senhor. Versículo 28,
Deixa eu só falar um pouquinho do contexto. O gigante Golias aparecia ali todos os dias desafiando o exército de Israel, ou quem poderia lutar com ele, e se vencesse, então a guerra estaria vencida, e ninguém se candidatava. Todos tinham medo, todos tremiam de medo. Golias era um homem de 3 metros de altura, um homem extremamente forte, a sua lança era como a lança de um tecelão. Mas, queridos irmãos, nós vemos que Davi, ao ver aquele cenário, ele então pergunta: será que tem algum prêmio se alguém ganhar desse grandão aí? Né? E o pessoal quase que caçoou dele, mas Davi, ele estava falando sério. Veja o versículo 28 aqui. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse: por que desceste aqui? Com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que descestes para ver a peleja. Eliabe falou a Davi: você, em vez de cuidar das ovelhas, são poucas ovelhas do papai lá, você veio aqui para ver realmente os nossos patrícios morrerem na batalha, né? E eu já conheço você, Davi, você é muito presunçoso. E na verdade Davi estava estarrecido com aquele desafio e ninguém respondia positivamente. Versículo 29. Então disse Davi: que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso? Versículo 30. E desviou-se dele para outro, e falou conforme aquela palavra, e o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras. O povo falou: olha, quem realmente pode lutar contra esse campeão aí da Filístia? Né? E Davi, ele fica injuriado com aquilo. Agora, o próprio exército de Israel também despreza Davi. Nós vimos aqui no versículo 20 a 30, aliás, eles desviaram de Davi. O gigante Golias desprezou Davi porque Davi era muito novo. Esse moleque vai lutar comigo? Veja o versículo 42 aqui. E olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de gentil aspecto. E disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão, para tu vires a mim com paus? E os filisteus, pelos deuses, amaldiçoaram a Davi. Queridos, nós vemos aqui, Davi foi desprezado pelos seus irmãos, Davi foi desprezado pelo seu exército, Davi foi desprezado pelo gigante Golias, mas Deus era com ele. E nós olhamos nesta passagem que são vários motivos que muitas vezes levam as pessoas a desprezarem um servo de Deus, sem reconhecê-lo, apenas pela aparência, né? Olha, muitas pessoas são desprezadas pela aparência. Quando nós vemos ali Paulo, segundo aí a tradição, era baixinho, careca e apenas se expressava bem, né? E as pessoas até de Corinto falaram assim: ele longe, ele tem muitas palavras e tal, é bem articulado, mas a presença física dele não fala nada. Queridos irmãos, nós olhamos que Deus, ele não trabalha conforme o homem trabalha. Deus não vê como o homem vê. E quando aquele jovem é desprezado e humilhado, rejeitado, nós vemos que Deus era com ele. E Davi vence através do poder do Senhor. E ele age através do poder do Senhor. E ele segue as orientações do Senhor. Tanto é que Saul tentou ajudá-lo ainda: olha, vamos colocar aqui uma armadura para você e tal. Nem serviu em Davi. Mas Davi, ele confiou no Senhor. E ele confiou naquilo que ele fazia corriqueiramente. Era aquela funda, ele tinha lá uma certa destreza, mas o Senhor usou aquela funda e as pedras e tudo mais, e Davi acerta o gigante de uma maneira certeira. O gigante cai ao chão e Davi corta a cabeça do gigante com a própria espada do gigante. Venceu os desafios na força do poder do Senhor. Queridos irmãos, tem desafios que dá medo. Você pensa em enfrentar um homem de 3 metros? Nós vivemos um desafio hoje, trazendo aqui para nós como igreja, um desafio muito grande hoje. Como é que nós vamos enfrentar esses desafios? Nós vemos que o grande mal da humanidade hoje é o quê? É a desobediência à palavra de Deus, a afronta à palavra de Deus,
às vezes nós pensamos, puxa, todo mal é oriundo aí de uma complexidade de fatores, mas o grande mal se chama desobediência aos princípios bíblicos, a desagregação familiar e uma série de situações que mostram que as pessoas estão contra os princípios divinos e contra a orientação do Senhor. E isso leva o quê? A desagregação de nações, de povos e do mundo todo. A Bíblia diz que a terra cambaleia como um bêbado. O momento que nós estamos vivendo é um momento extremamente difícil, mas é um momento que nós temos que voltar ao princípio da obediência. Quando nós vemos como o Senhor Jesus venceu o maior desafio que alguém possa ter. Primeira coisa, nós vemos que o Senhor Jesus deixou a sua glória, abdicou dos seus poderes, ele veio a esse mundo, tomou a forma humana e foi obediente até a morte de cruz. E se torna um grande exemplo para nós, né? Obedecer à palavra do Senhor é, hoje, um fator de sobrevivência. Nós vimos aquelas orientações em Êxodo do distanciamento devido a algumas situações, a moléstias, a problemas sanitários, e Deus já havia falado ao povo de Israel, olha, tem certas regras que precisam ser cumpridas, lá em Êxodo, se não me falha a memória, capítulo 32, e essas coisas são extremamente necessárias hoje, para que nós sobrevivamos, e através do quê? Da obediência a princípios bíblicos delineados pelo próprio Senhor. A Bíblia mostra para nós que o Senhor Jesus ele veio aqui e ele tomou a forma humana, e na forma humana ele venceu todos os pecados. A Bíblia diz que ele passou por todo tipo de tentação sem pecados. Ele venceu o pecado. Ele foi à cruz, ele foi condenado de uma maneira totalmente irresponsável, uma maneira totalmente antibíblica. Não houve um julgamento justo, foi um julgamento fraudulento. E ele vai àquela cruz, ele toma o nosso pecado. Queridos irmãos, a Bíblia diz que ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Morte de cruz. A Bíblia diz que Jesus Cristo ele toma a sua cruz e ele vai lá para o Calvário como um cordeiro, caminha para a morte. E sem abrir a sua boca, porque ele veio obedecer realmente ao Pai. Ele veio cumprir o sacrifício, aquele sacrifício perfeito, aquele sacrifício que João Batista falou, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Jesus veio e tirou o pecado do mundo. E ele pede que nós obedeçamos hoje também o quê? E creiamos, graças a Deus está aí a igreja, aqueles que foram chamados para fora do mundo, aqueles que creram, aqueles que vivem no mundo, mas não são do mundo, porque obedeceram através da fé, que é infundida pelo próprio Senhor nos nossos corações. Vencer os desafios da vida. O primeiro é, se você quer ser salvo, não adianta obras. A Bíblia diz que nós temos que confiar somente em Jesus Cristo. Atos 4,12, a Bíblia diz que em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu não há outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Nós vemos que o povo não quer obedecer. Deus deu uma maneira só de ser salvo. Mas o povo quer oferecer o que? Sacrifício. O povo quer oferecer o que? Culto. O povo quer oferecer um monte de coisas que Deus fala, eu não quero isso. Eu quero que vocês apenas obedeçam. Pela fé, confiem no sacrifício do meu filho, que foi feito há mais de 2000 anos atrás. Mas o povo não quer. O povo não quer obedecer. E nós vemos que muitos estão partindo para a eternidade sem a vida eterna. Pelo contrário, com morte eterna decretada, porque não querem se submeter ao Senhor. Os desafios da vida são vencidos pela obediência ao Senhor Jesus Cristo. Foi Ele que veio a esse mundo para dar a sua vida. Ele falou, eu dou a minha vida em resgate de muitos. E você, a única maneira que tem para ser salvo é o quê?
obedecer. O maior desafio da vida é entregar-se ao Senhor Jesus, porque ele não vem de forma natural. O homem, por si só, ele acha que ele deve fazer boas obras, mas o homem sabe que por boas obras ninguém pode ser salvo. Efésios 2, 8, 9 fala: porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, o maior desafio hoje é aceitar Jesus como Senhor e Salvador. As pessoas não querem, porque elas querem fazer obras. Tem gente que quer subir no monte, fala que é crente e tudo mais, mas olha, ele tem que fazer sacrifício, ele tem que fazer fogueira santa, ele tem que fazer um monte de coisa para ser salvo. A Bíblia diz não. A Bíblia diz que o sangue de Cristo derramado na cruz é suficiente, que nós temos que fazer o quê? É aceitar Jesus como Salvador e Senhor da nossa vida, obedecer tudo aquilo que o Senhor fala sobre arrependimento e conversão. E isso é obra do Espírito Santo, não vem de nós. Então, para vencer os desafios da vida, o primeiro passo é se render totalmente ao Senhor Jesus. Nós vimos que desde o primeiro personagem que citamos aí, que foi Josué, o caminho para a vitória, tanto física como espiritual, era o que? Obedecer. Nós vemos que o mundo jaz no maligno. Há um espírito de rebeldia que jamais quer se submeter à palavra do Senhor. E todos querem realmente cavar a sua própria salvação. E com isso cavam a sua própria sepultura e cavam a sua sepultura espiritual, que é o inferno. Queridos, que grande oportunidade nós mostrarmos aos nossos parentes, amigos, vizinhos, ao mundo todo, que o caminho é obedecer ao Senhor Jesus, somente ao Senhor Jesus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão através de Cristo. Que Deus nos abençoe e nos capacite a obedecer e continuarmos a obedecer até que o Senhor venha ou até que nós sejamos chamados à presença do Senhor. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Pai, queremos te agradecer por esse dia, te agradecer pela tua bondade, a tua misericórdia, o teu amor, te agradecer porque o Senhor é grande, o Senhor é o Todo-Poderoso, o Senhor é o El Shaddai. Muito obrigado pela misericórdia que o Senhor tem nos tratado. E nós te pedimos que salve aqueles que estiverem ouvindo e assistindo essa mensagem, que eles possam também obedecer, se arrepender e se converter ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Uma boa semana. Que Deus abençoe a todos.